Agora nós vamos dar prosseguimento no nosso seminário A Redenção Divina, aula de número 4. Nós vimos anteriormente a respeito da redenção da alma. A partir do momento em que a alma se está redimida, nós passamos a participar de uma nova comunidade, que é um povo especial, zeloso e cheio de boas obras, que é a igreja. A redenção da alma nos introduz na igreja, que é uma nova sociedade que representa o povo de Deus aqui na terra. Tito registra esses dados no capítulo 2, versículo 14, quando diz que Jesus deu-se a si mesmo para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Mas isso é para quem nascer de novo. João 3:3 registra as palavras de Jesus quando ele responde a Nicodemos a respeito do novo nascimento. Diz lá assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus fala aqui nesse versículo, não pode ver. Mas para entrar no reino de Deus, entrar é uma coisa mais complexa, é uma exigência de um estágio mais posterior. Então nós vamos ver que entrar no reino de Deus vai além de nascer de novo. Porque ver é diferente de entrar. Vejamos isso com um pouco de calma. Vamos comparar João capítulo 3, verso 3 com João capítulo 3, verso 5. No verso 3, Jesus diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, no verso 5, diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver é apenas o primeiro passo. Agora, entrar é posterior. É um estágio que vem a seguir e às vezes no futuro distante. Muitas pessoas que hoje estão aptas para ver o reino de Deus, porque tiveram a oportunidade de nascerem de novo, não entrarão nele. Por quê? Tem várias razões. Entre elas, com certeza, deixam de ser fiéis ao Senhor. Deixam de se preocupar com a vontade de Deus. Se nós lermos Mateus 7:21, nós vamos ver que não basta ser crente, não basta ser até de oração, Senhor, Senhor, Senhor. É necessário que, além do tratamento com relação a Jesus, chamando-o de Senhor, Senhor, a gente tenha a preocupação de fazer a vontade de Deus. Temos que viver na vontade de Deus. Temos que viver como se fôssemos, e o somos, filhos dele. Ser crente nesse mundo perdido é, na realidade, um verdadeiro desafio, onde o normal é não se ter compromisso com nada, com ninguém. O problema está na nossa necessidade de conviver com o mundo. Nós vivemos no mundo, nós não somos do mundo, nós não participamos do mundo, mas nós vivemos no mundo. E o problema consiste em vivermos no mundo, em não criarmos problemas com o mundo, mas também não mantermos uma relação de amizade com o mundo. Nós não podemos ter comunhão com o mundo, vivermos em conformidade com o mundo e mantermos um certo relacionamento com Deus. Isso está escrito na nossa Bíblia, registrado por Tiago, no capítulo 4, versículo 4, onde ele diz que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus. A Bíblia nos ensina que não podemos viver em conformidade com este mundo, mas que devemos ser transformados pela renovação do entendimento todos os dias. É somente assim, isto é,
não nos conformando com o mundo, mas sendo transformados pela renovação do entendimento todos os dias, é que vamos conhecer a vontade de Deus em nossas vidas. Sem conhecermos a vontade de Deus, não podemos fazer a vontade de Deus. E para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Veja o ensino de Jesus. Repito, em Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas ou sim aquele que faz a vontade de meu Pai, ou a vontade de Deus. Quando nascemos para essa vida, nosso corpo físico depende de alimentos dessa natureza física, água e comida. Quando nós nascemos para o reino de Deus, a alma também necessita de alimentos de natureza espiritual, onde a comida é o pão que desceu do céu e a água é a água da vida. Quem não se alimentar do pão que desceu do céu acabará perecendo. Sabe por quê? Porque a fome promove sofrimento. A fome, ela traz angústia. A fome traz uma situação de sofrimento. Quem não beber da água da vida vai padecer o tormento da sede. Podemos ler sobre isso em nossas Bíblias, por exemplo, em João 6:35, onde Jesus diz: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João 6:48-50 diz: Eu sou o pão da vida, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. 51, eu sou o pão que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Jesus está falando do pão, que é Ele mesmo. No verso 58 do capítulo 6 ele diz: Este é o pão que desceu do céu, apontando para si mesmo. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão aponta para si mesmo, né? Este pão viverá para sempre. Quanto à água, o problema é o mesmo. A alma necessita de água para não passar pelo sofrimento da sede. E a sede é um sentimento terrível. A falta de água, a sede, ela é muito causticante, ela é muito constrangedora, ela traz um sofrimento insuportável. Essa água da qual Jesus se refere é a água da vida. Jesus fala sobre isso para a mulher samaritana quando João registra no capítulo 4, versículo 13 e 14, a respeito da água. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, disse Jesus para a mulher samaritana, nunca terá sede. Jesus está falando aqui de uma água que só Ele tem. Trata-se da água da vida. Não se deve buscar pão e água nos lugares adequados. Muitas pessoas procuram se alimentar buscando alimentos nos lugares inadequados. Estas pessoas estão fadadas a morrerem de fome, porque não vão encontrar comida aonde procuram. A Bíblia fala também sobre isso em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, ou capítulo 22 e verso 17. No verso 6, Apocalipse 21, 6 diz assim: Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou 22 e 17, está escrito assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Jesus tem a constância de nos proporcionar sempre, a qualquer momento, a água da vida. Ele tem a água da vida e nos-la oferece de forma a miúde, constantemente. À medida que vivemos a vida material, nós necessitamos de água para manter o nosso bem-estar, ou o bem-estar do nosso corpo físico. À medida que vivemos a nossa vida cristã, nossa alma também necessita de água. E essa água é só Jesus quem a tem.
a água da vida. Do mesmo modo que o corpo físico necessita de alimentos para manter seu bem-estar, a alma necessita de alimentos do mundo espiritual, é claro, mas a alma necessita de alimentos para manter seu bem-estar. Sem a alma se alimentar de Deus, sem a alma se alimentar dos alimentos espirituais, ela entrará em sofrimento e tornar-se-á raquítica. A grande diferença está em que o corpo físico, sem o alimento, ele morre. O corpo físico, ele não só padece, mas ele também morre. Isso não acontece com a alma, porque a alma tem vida eterna em si mesmo. Jesus, em Marcos capítulo 9, versos 43 e 44, fala de um sofrimento da alma, que está localizado num fogo no inferno, e Jesus diz sobre esse fogo, ele nunca se apaga. Marcos capítulo 9, versos 43 e 44. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está esclarecendo aqui que no mundo espiritual, as coisas espirituais, elas são mais complicadas, porque a nossa alma é imortal. Para gozar da vida eterna com Deus, nós necessitamos de nos alimentar de Jesus. Esta é uma realidade indiscutível. Ele diz sobre isso em João 6, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A alma do crente que não se alimenta de Cristo não participará do arrebatamento da igreja, porque não será ressuscitado no último dia. Veja a importância da comunhão com Deus, a importância de estarmos constantemente em comunhão com Jesus, ao ponto de nos alimentarmos dele. Como é que nós nos alimentamos de Jesus, gente? Como é que nós nos alimentamos de Cristo? E quando é que isso acontece? Olha, nós nos alimentamos de Jesus, ou nos alimentamos do pão, ou nos alimentamos de Cristo, quando apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, prestando-lhe culto racional. Isso está escrito por Paulo quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, onde ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós nos consagramos, quando nós nos dedicamos na nossa vida cristã em relação ao reino de Deus, nós estamos nos alimentando do Senhor. Aleluia. Isso ocorre nos momentos que estamos na igreja, isso ocorre nos momentos que nos dedicamos à obra do Senhor, ou também nos momentos de consagração que dedicamos ao Senhor. A frequência da igreja não pode ser somente aos domingos, porque uma frequência da igreja somente aos domingos será incapaz de saciar as necessidades da nossa alma. Nosso corpo se alimenta pelo menos 3 vezes ao dia. A alma, com certeza, não vai poder se alimentar de Deus apenas uma vez por semana. Uns têm mais sede de Deus, uns têm mais fome de Deus, outros têm menos, mas de qualquer forma, uma vez por semana, acredito que não seja suficiente para nós nos alimentarmos de uma forma eficaz, de uma forma necessária do Senhor. Aleluia. Para ver o reino de Deus, nós o fazemos pela fé já daqui nessa vida. Mas para entrar no reino de Deus, é só quando chegarmos lá. E só chegaremos lá depois que partirmos desta vida. Este corpo físico não herda as coisas
da vida eterna. Para entrar no reino de Deus, a condição fundamental, a condição sem a qual a gente não vai conseguir entrar, é nascermos de novo. Só nascermos de novo não é o suficiente. Precisamos nos alimentar de Jesus. E ainda mais, nascidos de novo, participantes da carne e do corpo e do sangue de Jesus, nós ainda precisamos perseverarmos até o fim. Jesus não nos promete um caminho sem dificuldades e sem problema. Aliás, Jesus esclarece: no mundo tereis aflições. Aleluia. Mas nós temos a promessa do Senhor: eis que estarei convosco até o final dos séculos. Na verdade, isso tem muito a ver com Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Assim como quem não nasceu para esta vida não existe neste mundo, quem não nascer para o reino de Deus não terá existência nele. Necessário te é nascer de novo. Quem não nasce de novo, nem ver, sequer ver, pode ver o reino de Deus. Para entrar no reino de Deus, a criatura tem que nascer do Espírito, tem que se alimentar da água da vida, tem que comer o pão que desceu do céu e ainda lutar por ser fiel até a morte. Quem não for fiel até o fim padecerá os danos da segunda morte. É só lermos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10 e 11, onde Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Somente quem vencer é que não receberá o dano da segunda morte. Quem não bebe da água da vida, quem não come do pão que desceu do céu, não tem como vencer. Por essa razão, muita gente vê o reino de Deus, mas não entrará nele, porque se enroscam com as dificuldades dessa vida, que se enroscam com os problemas dessa vida, porque caem ao longo do caminho. O novo nascimento tem um paralelo com o nascimento natural que eu acho até interessante. O nascimento natural, esse que a nossa mãe deu luz e nós viemos ao mundo, ele é fruto da comunhão dos nossos pais. Nossa mamãe e nosso papai tiveram uma comunhão íntima e eles permitiram o encontro das duas sementes, espermatozoide e óvulo, e nós fomos concebidos e nascemos. Depois de 9 meses nós nascemos. O nascimento natural é consequência da comunhão papai e mamãe. A espiritual é a mesma coisa. Também encontro de duas sementes espirituais. O evangelho divulgado pela igreja e a comunhão entre a igreja e Cristo Jesus. É daí que nasce a igreja, é daí que nasce o processo salvífico e é aí que se gera o novo nascimento. Sem o evangelho não há salvação e sem Jesus também não há salvação. O novo nascimento tem a ver com o fruto da comunhão entre Cristo e a igreja. Paulo se refere ao crescimento da igreja como sendo um mistério, porque tem a ver com a igreja na perfeita comunhão com Jesus. Paulo expressa essa admiração quando escreve Efésios 5:32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. No nascimento natural de um novo indivíduo para essa vida, nós primeiro somos gerados para depois nascermos. Esse nascimento ocorrerá após 9 meses de gestação, após a qual
nós nascemos para o mundo. Porque nessa vida primeiro se faz o corpo para depois nascer o indivíduo. No caso do novo nascimento, nós nascemos primeiro para sermos gerados depois. Nós primeiro surgimos no mundo espiritual, no reino de Deus, para depois crescermos à medida que vamos convivendo com a vida cristã. Nós somos gerados pela palavra. Pedro explica e fala que nós somos gerados pela palavra. 1 Pedro 1:23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Veja que Pedro diz que nós somos gerados depois que nós nascemos de novo. E essa geração é feita pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Pedro ensina que quando nascemos para Deus, somos meninos e precisamos crescer no reino espiritual. Agora, nós só cresceremos no mundo espiritual se nos alimentarmos do leite genuíno, que é a palavra de Deus, sem alteração, sem modernismos. Não podemos mudar o ensino bíblico, porque senão adulteraremos o alimento do nosso crescimento espiritual. Pedro escreve assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo no reino de Deus, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Então, nós crescemos já dentro do reino de Deus. Nós crescemos já depois que nascemos, e nascemos como meninos novamente nascidos. Não podemos adaptar o Evangelho, não podemos adaptar a Bíblia. Modernismos não funcionam nessa igreja que Jesus vem buscar e levar para o céu. Nós que temos que nos adaptar à palavra. O mundo é que tem que se adaptar à palavra. Quando o indivíduo nasce para essa vida, ele ganha uma família que se caracteriza pelo nome daquela família. Matos é o meu caso, Oliveira, Batista, é o caso de outras famílias. Do mesmo modo, amados, a partir do novo nascimento, quando nascemos para Deus, também ganhamos uma família. Essa família é a igreja. Por isso que nós nos chamamos de irmãos entre nós. Quando nascemos para Deus, nós ganhamos um novo nome. Assim como nós, quando nascemos para essa vida, ganhamos um nome que nos foi dado pelos nossos pais, também recebemos um nome quando nós nascemos para Deus. Esse nome é a identificação individual, seja para essa vida o nome que nossos pais nos deu, ou para a vida eterna o novo nome que recebemos. Assim também, quando nascemos para o reino de Deus, nós recebemos um nome igualzinho, semelhante à situação aqui desta terra. Outra coisa interessante é que o nome aqui da terra é registrado no cartório, é registrado aqui segundo as nossas leis, e quando nós recebemos o novo nome no mundo espiritual, também ele é registrado lá no céu, no cartório de registro das pessoas que são cidadãos do céu, que são pertencentes ao reino da luz. É o livro da vida. Nosso nome é registrado no livro da vida. Mais ou menos da mesma maneira quando nascemos aqui nessa terra. Só que o registro daqui é para esse mundo e o registro de lá é para a vida eterna. A coisa mais importante para todos nós, sem dúvida alguma, é termos o nosso nome no livro da vida. Paulo registra em Filipenses 4:3 e esclarece através desse registro que todos nós temos o nome escrito no livro da vida. Sem o nome no livro da vida não se entra no céu. É só ler Apocalipse capítulo 20, versículo 15. Quem não foi achado escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. No céu só entra os lavados e remidos pelo sangue de Jesus e que foram registrados no livro da vida lá no céu. De outra forma, não se entra no céu. Não se iluda
Não perca seu tempo, não se engane, não tente arrumar jeitinhos. No céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus e que tem o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Uma prova de que somos cidadãos dos céus é que temos o nosso nome escrito lá no céu. Agora, precisamos zelar por uma vida de santificação, uma vida de separação das coisas do mundo, a fim de que o nosso nome permaneça no céu até a nossa chegada lá. As pessoas se caracterizam conforme a sua naturalidade, brasileiro, japonês, chinês, etc. Ora, as pessoas que nascem de novo também precisam apresentar as características do reino de Deus, onde nasceram de novo, ou seja, uma vida de santificação, uma vida de separação, uma vida segundo a palavra de Deus. A importância da santificação está registrada em Hebreus, capítulo 12, verso 14. O temor a Deus nos ajuda no processo de santificação e na separação do mundo. É só nós darmos o devido valor para essa nova vida na qual nós entramos, na qual nós vivemos a partir do novo nascimento. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, diz o Salmo 111 e o verso 10. Nós que nascemos de novo temos nos preocupado excessivamente com essa vida e por esta razão temos nos descuidado da vida espiritual, tendo-a deixada num segundo plano. Muitas das vezes nós não encontramos tempo para Deus. A vida nos absorve de uma forma absoluta e se nós não vigiarmos, nós não teremos tempo para a igreja. Nós não temos tempo para Deus. E com este comportamento, nós podemos nos esfriar e perecermos ao longo do caminho. Mas Jesus nos orienta, amados, que a vida espiritual está acima de todas as coisas. Segundo Jesus, é nos dedicando à vida espiritual que nós cuidamos da vida material. Trabalhamos muito, temos muito pouco, porque a nossa visão está centrada na vida material e não na vida espiritual. Devemos nos lembrar que é a bênção de Deus que verdadeiramente enriquece. Os ensinamentos de Jesus em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. O foco central da administração da nossa vida, centralizada no corpo, não traz os resultados esperados. O foco principal da administração da nossa vida deve ser centrada no mundo espiritual, nas necessidades da alma e confiar nos ensinos de Jesus, que todas as coisas nos serão acrescentadas. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Muitas vezes nós ficamos patinando, trabalhando muito e tendo pouco. Nosso recurso está sempre em déficit. Isso acontece porque administramos nossa vida independentemente da vontade de Deus. Não ficamos preocupados com a vontade de Deus. Vamos observar qual é a vontade de Deus. Vamos nos interessar por qual é a vontade de Deus nas nossas vidas. E aí nós vamos observar que a nossa vida vai melhorando ao ponto da gente observar a prosperidade. O segredo está em administrar a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe. Aqui encerramos a nossa aula. Olá, você que assistiu esse vídeo até o final, eu quero agradecê-lo e quero convidá-lo a examinar os vídeos que nós temos na playlist. Com certeza você vai encontrar alguma coisa que poderá aprimorar seu conhecimento e melhorar os seus recursos para a vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, isso é muito importante. E entre em contato conosco através dos comentários. Deus abençoe.